Aprenda como fechar tratamentos de alto ticket todos os dias aí no seu consultório. Eu sei que hoje talvez você esteja enfrentando muita dificuldade. Primeiro, porque está surgindo poucos casos de tratamentos de alto ticket. E quando surge, esses pacientes querem ou fechar com um preço bem mais baixo, você precisa dar um desconto alto, ou então você está tendo que parcelar em várias vezes no boleto e isso não está legal. Então, se essa é a sua realidade, você precisa assistir esse vídeo e entender o que você pode aplicar agora. Mas antes, eu vou pedir você para curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal para receber vários conteúdos que vão te ajudar aí na clínica odontológica e coloca nos comentários aqui uma dúvida ou um tema que você gostaria que eu produzisse o conteúdo aqui. Bom, eu vejo que durante o período todo na clínica, você vai tendo vários casos legais. Porém, vai chegar num determinado momento que esses casos eles são concluídos, você vai atendendo, e aí você olha para o próximo mês e fala, poxa, eu já zerei todos os meus casos maiores, eu preciso de um novo caso. E aí o seu financeiro também já começa a sentir. E aí o que acontece na prática? Você ali ansioso, preocupado por estar tendo poucos casos, o financeiro já um pouco sensível ali, e aí acaba surgindo uma nova avaliação de um tratamento. E aí, nessa avaliação, você já entra para a negociação com medo, preocupado, fazendo de tudo, dando descontos que não deveria para não perder aquele tratamento, não é? Porém, isso já é percebido para o seu paciente e aí já começa uma negociação que não é nada lucrativa. Se você vive essa realidade aí com poucos casos e sentindo que o seu financeiro já está sendo comprometido, você vai precisar entender exatamente qual estratégia que você precisa ter para vender todos os dias aí tratamentos de implante, protocolo, reabilitação oral, Invisalign, tratamentos estéticos, enfim. Por isso, o primeiro passo que você tem que entender aqui é a diferença entre ter um sistema de vendas de forma amadora. O que é isso, Léo? Eu vendo conforme o paciente vai entrando aqui dentro da clínica. E quando eu tenho um sistema de vendas de alta performance. No nosso caso, nós vamos utilizar a nossa metodologia, que chama Processo RAF, que é a abreviação entre recepção, avaliação e fidelização. O primeiro aspecto que eu tenho que entender é, Léo, quando eu trabalho de forma amadora, eu conto com a sorte. Quando eu trabalho com um sistema de vendas, que eu posso copiar e colar no meu consultório, na minha clínica, eu vou ter vendas de alta performance. Bom, o primeiro passo desse sistema é a parte de recepção, que é a parte de captação de pacientes. E o que eu preciso entender é que eu não preciso de todos os pacientes. Eu só quero os pacientes que valorizam o meu trabalho. Por isso, o primeiro ponto que você tem que entender é o que é paciente ideal comprador. Existe uma grande diferença que vai impactar no seu volume de vendas ou na dificuldade na hora de vender, que é quem que você está levando para dentro do consultório. Se você levar um paciente aleatório, aquele paciente que ainda não havia planejado iniciar aquele tratamento e nem financeiramente está ali preparado para iniciar o tratamento, vai ser muito mais difícil. Agora, quando eu levo o meu paciente ideal comprador, que é aquele paciente que já está preparado financeiramente, já vinha pesquisando sobre aquele procedimento, vai ser muito mais fácil vender para ele ali. Agora, o que eu preciso entender aqui? Um aspecto importante é que antigamente o marketing ele era feito em massa. Então eu buscava todos os procedimentos para minha clínica através de uma ação que eu especificava a clínica. Hoje não. Hoje eu preciso fazer ações específicas para cada procedimento. Se eu quero pacientes de implante, eu preciso fazer um planejamento para buscar meu paciente ideal comprador de implante. Da mesma forma, se eu quero um paciente de estética, eu vou buscar o meu paciente ideal comprador de estética. Quanto mais segmentado, mais efetivo eu consigo ter o meu marketing e consigo atrair, então, esses pacientes. Um segundo ponto importante que eu tenho que entender ao longo dessa etapa é que não adianta só segmentar o paciente. Eu preciso entender qual que é o meu posicionamento. Você concorda que um paciente que procura um dentista, que é a autoridade da cidade, que fica num prédio comercial, não é o mesmo paciente que vai buscar no centro, numa área onde só tem clínicas populares? Ou pacientes que frequentam franquias? Cada perfil de paciente tem um posicionamento, tem uma característica específica. Agora que você já sabe que eu preciso encontrar um paciente de cada procedimento, eu tenho que entender qual que é o meu posicionamento.
eu trabalho num consultório sozinho, eu sou de uma clínica que não tem nenhum rosto, eu sou de uma franquia, e quando eu entendo o meu posicionamento, vai ser mais fácil eu alinhar minha comunicação. Pensa bem, do que adianta eu estar conversando com um paciente que já tem um dinheiro, já está decidido a fazer o tratamento, porém ainda está inseguro, está buscando uma autoridade. Do que adianta oferecer preço para ele ou condição de pagamento? Ele quer quem gera confiança. Por isso, se você está com dificuldade em captar o paciente correto, aqui você precisa ajustar. Bom, segundo passo aqui do nosso processo RAF é a segunda etapa da avaliação. A avaliação é a fase onde eu preciso fortalecer a minha vitrine. Imagina só, os melhores pacientes são os pacientes de indicação, que são aqueles pacientes que já te procuram porque quem te indicou já falou bem, já recomendou, já apresentou os casos, já até falou condições de pagamento. Porém, a indicação você não consegue aumentar esse volume. Porém, quando você tem uma vitrine forte, que é uma marca forte, é conhecido, tem uma clínica reconhecida na sua cidade, automaticamente você vai trazer os melhores pacientes. Esse paciente ele já vem predisposto a fechar por você, porque ele já pesquisou a seu respeito. Onde que está o grande erro aqui? Vamos pensar o primeiro aspecto sobre a jornada desse paciente. Se eu sou um paciente que estou financeiramente preparado e eu estou decidido a fazer esse tratamento, talvez eu ainda não te conheça, a primeira ferramenta que eu vou buscar vão ser os meios digitais, ou as redes sociais, ou utilizar o Google. Se você não tem um site, não tem um cadastro do Google Meu Negócio, ou se você não está ativo nas redes sociais, como que eu vou te encontrar? Nesse caso, você acaba perdendo os pacientes pela sua ausência nos meios digitais. Mas ainda tem um ponto mais importante. Não adianta só estar lá. Eu preciso convencer. Imagine que durante a pesquisa eu encontre 2 clínicas ou 2 profissionais. E estou na dúvida entre os 2. O que você está mostrando para mim para convencer que eu sou a sua melhor opção? Quais são os seus diferenciais? Quais são os seus casos clínicos? Qual a conexão que eu criei com você, com a sua clínica? Então, o cuidado na hora da avaliação é entender como que é a experiência do paciente dentro da clínica e como que eu apresento isso, não só a minha competência técnica, mas também os meus diferenciais para quem ainda não me conhece e vai pesquisar. Não adianta ter a primeira etapa e impactar o seu paciente ideal comprador se você não convenceu ele. Agora pensa bem, se eu estou levando a pessoa certa e ela já está convencida que é a minha clínica ou eu sou o profissional correto, é muito mais fácil fazer uma negociação e eu já vou eliminar muitos curiosos aí. Assim a gente entra para a terceira e última etapa, que é a etapa da fidelização do nosso processo RAF. Já falamos da recepção, da avaliação, fidelização. E o que seria essa etapa? Vendas nada mais é do que um roteiro que eu preciso seguir. Vendas é treinamento, é prática. E o pior, se durante uma negociação eu estiver uma objeção e não saber como quebrá-la, significa que eu estou perdendo uma grande oportunidade. A terceira etapa de um bom sistema de vendas é quando você tem um roteiro claro, o script de vendas, como que eu vou criar um desejo, gerar confiança e fazer com que esse paciente esteja convencido a fazer o tratamento. Mas principalmente, eu tenho um protocolo de negociação para que durante uma objeção eu tenha argumentos para quebrar e conseguir convencer. Agora, quando você compara um sistema amador que leva um paciente aleatório, que não tem uma vitrine e muito menos falta um script de vendas, é muito mais difícil vender do que quando eu trago o paciente correto, ele já me vê como uma autoridade e eu estou preparado para gerar desejo e negociar. Assim, quando eu estiver com dificuldade para vender, ao invés de buscar dar parcelamentos estendidos ou dar desconto, olha as 3 etapas anteriores que você ainda está errando aí. Aproveitando esse vídeo, eu quero te dar a quarta recomendação, a recomendação extra. Uma forma de vender tratamentos de alto ticket todos os dias é você cuidar da sua carteira de pacientes. Existem vários pacientes ali que confiam, gostam de você e estão dispostos a pagar o preço que for, desde que você apresente para ele aquele planejamento. Então, não deixe pacientes abandonados, porque ali está uma fonte muito grande de lucro que você está perdendo. Se você gostou desse vídeo e deseja aprofundar mais sobre isso, logo aqui abaixo eu coloquei um link
para você ter a oportunidade de fazer uma consultoria com o nosso time de especialistas. Lá, nós vamos entender a fundo e fazer um diagnóstico completo da sua clínica ou do seu consultório e te mostrar qual é o plano que você pode fazer para poder mudar a realidade aí. Aproveitando, ó, se inscreva no canal, clica no curtir aí e aproveita os comentários que eu quero te ouvir. Grande abraço!